Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nessa aula de hoje nós vamos estudar memória virtual. Na verdade é uma introdução à memória virtual com alguns conceitos importantes, uma introdução a como é que essa memória virtual funciona com paginação, que é a técnica mais usada para a implementação da memória virtual, e exemplos muito simples para que a gente consiga ir começando a entender um pouco o raciocínio por trás do uso de memória virtual. Mas antes de a gente começar, vamos entender um pouco sobre a motivação para o uso de memória virtual. Tá? É uma técnica que não é tão simples quanto as técnicas que a gente já viu até agora, mas que resolve vários problemas das técnicas que já vimos até agora, que são basicamente as técnicas de partição, de usar partições de memória com programas inteiros na memória. Quando a gente usa técnicas desse tipo, de partições de memória com programas inteiros na memória, mesmo que a gente use partições dinâmicas e que a gente tente ao máximo aumentar o grau de multiprogramação, isso ainda é muito limitado. Primeiro porque se você carrega programas inteiros na memória, menos programas vão estar na memória, então menor vai ser o grau de multiprogramação. Além disso, programas que são maiores que a memória ou maiores que as partições que estão disponíveis na memória não vão poder executar naquele hardware. E ainda tem outro problema, que é a questão do swapping, né? A gente viu que para usar a memória alternando programas em um sistema multiprogramado, a gente precisa de uma técnica de swapping, que a gente mantém os programas no disco e, quando necessário, a gente traz esses programas para a memória. No caso das técnicas que a gente viu até agora, a gente trazia o programa inteiro. Então, isso é lento, né? Dependendo do tamanho do programa. Programas maiores vai ficar bem lento copiar o programa para o disco quando o programa vai precisar sair da memória e depois voltar o programa do disco para a memória. Isso pode ser um processo lento. Então, ao longo do tempo, as pessoas que desenvolvem o sistema operacional perceberam que o programa não precisa estar todo na memória. Quando um programa está sendo executado, apenas partes daquele programa vão estar em uso em cada momento do tempo de execução daquele programa. Então, o ideal era que apenas um pedaço pequeno do programa estivesse na memória, especialmente a parte que contém os dados, o código e a pilha do que está sendo usado no momento na execução daquele programa. Então, é com base nessa ideia que a memória virtual surgiu, com a paginação. Tá? Cada programa, essa parte não muda tanto, cada programa continua tendo seu próprio espaço de endereçamento, um espaço de endereçamento lógico, que a gente agora está chamando de endereçamento virtual. A diferença é que agora a gente enxerga esse espaço de endereçamento lógico, né, virtual, como dividido em blocos de tamanho fixo. E esses blocos de tamanho fixo a gente chama de páginas. Então, cada página vai ser uma série contígua de endereços lógicos. As páginas do programa, na verdade, cada página desse programa, para que esse programa execute, ela precisa estar na memória. Então, na memória, de forma equivalente, a gente vai ter uma divisão da memória em pedaços contíguos de memória que a gente vai chamar de quadros de página. E esses quadros de página vão ter o mesmo tamanho que as páginas do endereço virtual, do espaço de endereçamento virtual do programa. Então, significa que uma página de um programa que está lá no espaço de endereçamento virtual do programa, ela pode ser carregada perfeitamente em um quadro de página da memória. Mas nem todas as páginas do espaço de endereçamento virtual de um programa precisam estar na memória. Tá? Quando uma instrução vai acessar um pedaço da memória e a página correspondente a esse pedaço de memória não está na memória física, então vai ocorrer uma exceção chamada uma interrupção de falta de página, e o sistema operacional vai resolver esse problema. Tá? Isso aqui é só um resumo muito rápido, e a gente vai falar de cada pedaço desse que eu comentei agora durante esse vídeo. Tá? Primeiro, vamos começar pelo espaço de endereçamento virtual. Como eu falei, o espaço de endereçamento virtual agora, ele vai estar dividido em pedaços menores de igual tamanho, chamados páginas. Então, aqui, vocês estão vendo já aqui, que tem umas linhazinhas aqui que são as páginas, equivalente às páginas do programa, só para ter uma ilustração.
Cada endereço, cada página dessa vai conter vários endereços virtuais desse programa, tá? Então, cada endereço, na verdade, virtual, corresponde ou a um byte ou a uma palavra. Isso vai depender da tecnologia da memória que está sendo usada, tá? Vamos supor que corresponde a um byte, tá? Então, aqui a gente vai ter endereços virtuais que vão de 0 até 2 elevado a n-1. Quem é esse n? Esse n também vem do próprio hardware. Quantos bits são usados pelo hardware para endereçar uma palavra, um byte da memória, tá? Esse tamanho, essa quantidade de bits vai indicar o endereço máximo ao qual a gente pode chegar, e isso vai limitar tanto o espaço de endereçamento virtual quanto o tamanho da memória física que o computador pode ter. Então, por exemplo, um computador que usa 32 bits para endereçamento, significa que 32 bits equivale a 4 GB. Então, significa que a gente consegue ir de endereços que vão de 0 a 4 GB, e a gente também consegue ter memórias que são de no máximo 4 GB ou 4 GB palavras, dependendo da tecnologia que estiver sendo usada. Então, nesse caso, para os sistemas computacionais de hoje, por exemplo, 32 bits pode ser já uma quantidade de bits ultrapassada, porque a gente gostaria de ter memórias com mais do que 4 GB. Então, esse N que a gente usou aqui é a quantidade de bits que o próprio hardware limita para endereçamento. Então, ele vai dizer qual é o tamanho máximo, qual é o endereço máximo que a gente consegue endereçar naquele sistema computacional. Voltando, do mesmo jeito que o espaço de endereçamento está dividido assim em páginas, desse mesmo tamanho de página vai estar dividida a memória física. Mas na memória física, a gente diz que a memória física é dividida em quadros de páginas. E esses quadros de páginas também têm o mesmo tamanho da página. E aí, para que o sistema operacional consiga realizar o processamento adequado, né, dos processos, né, dos programas, o que vai acontecer é que é preciso manter agora informações sobre quais são as páginas desse programa que está em execução, né, quais são as páginas que estão mapeadas já na memória física, né, porque como a gente falou, a memória virtual, ela se baseia no fato de que nem todas as páginas, nem todas as partes do programa, o programa inteiro, ele não precisa estar na memória. E aí usa essa técnica de paginação, de dividir o espaço de endereçamento virtual em várias páginas de tamanho menor, de igual tamanho, de tamanho fixo, enquanto que divide a memória física também em pedaços de igual tamanho. De forma que quando um pedaço do programa precisa ir para a memória, esse pedaço, a unidade de transferência que vai para a memória é uma página. Ela vai ficar abrigada em um quadro de página específico na memória. Então, para cada programa que está em execução, o sistema operacional ou o hardware que auxilia isso, que a gente vai ver que isso vai ser um hardware, precisa manter um mapa que indica quais são as páginas desse programa que estão já mapeadas em algum quadro de página da memória, onde cada página dessa está e quais são as páginas que não estão na memória ainda. Então, isso precisa ser mantido e a gente chama isso de uma tabela de páginas. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes já já, tá? Vamos ver um exemplo aqui para clarear. A gente vai ver um exemplo de algo que provavelmente nem existe mais no sistema computacional moderno, que é um hardware de 16 bits de endereçamento. Tá? Com 16 bits de endereço para endereçamento, significa que o endereço máximo que a gente vai conseguir vai ser 65.535, né? Que vai ser 2 elevado a 16 menos 1, que dá esse valor, 65.535. Isso equivale a 64K, sendo que o K é 2 elevado a 10, tá? Então, os endereços físicos numa máquina dessa, que usa 16 bits para endereçamento, vão de 0 a 65.535. Claro que isso é um exemplo bastante simples, só para a gente entender o conceito, entender como é que as coisas funcionam internamente de memória virtual com paginação. Cada endereço, tá, desse pode corresponder, como eu já falei antes, ou a um byte ou a uma palavra. Depende da tecnologia que está sendo usada, ou a várias palavras. Então, isso vai depender da tecnologia de memória usada, tá?
Nesse exemplo, nessa aula aqui, a gente vai considerar um byte só para facilitar os cálculos da gente, tá bom? Então, numa máquina dessa, o tamanho máximo da memória física, né, da memória principal física mesmo, vai ser 64K. Por quê? Porque o endereço máximo que a gente vai chegar é 64 KB, tá? O tamanho da memória. O endereço máximo que a gente chega é 64K e cada endereço desse corresponde a um byte, então a gente consegue uma memória máxima de 64 KB. Então a gente já vê por aqui que é um exemplo bem, né, antigo, ultrapassado, só para a gente entender os conceitos mesmo, tá? E também para a gente depois entender certas otimizações e técnicas mais complexas que vão ser usadas para resolver o problema quando esse N é maior do que 16, maior do que 32, 64 e assim por diante. O espaço lógico de endereçamento, nesse caso de 16 bits, vai até 64K, de 0 a 64K, ok? Então, olhando para esse espaço lógico de endereçamento, vamos supor que a gente considere páginas de 4 kilobytes. Com páginas de 4 kilobytes, né, considerando que cada endereço equivale a um byte de dado, com páginas de 4 kilobytes, é um espaço de endereçamento virtual de 64 KB, a gente vai ter 16 páginas, tá? E em cada página, a gente vai ter 4.096 endereços. Então, por exemplo, na página 0, a gente vai do endereço virtual 0 até o endereço 4.096, 4.095. Já começou do 0, a gente vai diminuir 1 no final, tá? Na página de índice 1, que é a segunda página, os endereços começam de 4.096 e vão até 8.191. A página, ela se refere, ela dentro de uma página tem um conjunto de endereços lógicos. O quadro de página, ele está na memória, é do mesmo tamanho da página e lá ele vai corresponder a um conjunto de endereços físicos, tá? Então, no quadro, na página, como eles dois têm o mesmo tamanho, vai existir uma equivalência e é essa ideia que vai ser usada para mapear endereços lógicos e endereços físicos. Na página, por exemplo, a primeira página vai no endereço 0 a 4.095, a segunda de 4.096 a 8.191. A última vai de 61.440 a 65.535. Então, toda vez que precisar de acesso a, por exemplo, qualquer endereço que vá de 4.096, qualquer endereço de memória, qualquer endereço virtual que vá de 4.096 a 8.191, significa que essa segunda página tem que ir para a memória. E esse endereço tem que ser convertido em um endereço real de memória. E assim o programa vai poder executar, vai poder fazer o acesso adequado a esse endereço. Se a gente olhar pelo lado da memória, agora a gente tem aqui a memória. Essa memória aqui tem 32 kilobytes. Tá? Então, ela só consegue ter 8 quadros de páginas. Da mesma forma que o programa, né, o espaço de endereçamento virtual era dividido em páginas, a memória física vai ser dividida em quadros de página e os quadros de páginas e as páginas do mesmo tamanho. Considerando essas páginas, né, de 4K, tá? Essa memória física aqui também vai ser organizada em quadros de páginas de 4K e um endereço físico, né, um endereço real de memória. Ele consegue, já que a memória tem 32 kilobytes, ele vai conseguir ir do endereço 0 até o endereço 32.767, na verdade. Só vão caber esses 8 quadros de página, né? Porque agora a gente só tem a memória não tem 64 kilobytes, que poderia ter, mas nesse caso não tem, desse exemplo. No primeiro quadro de página, a gente vai ter endereços que vão de 0 a 4.095. No segundo, de 4.096 a 8.191, e no último, né, no oitavo quadro de páginas, de 28.672 a 32.767, tá? Lembrando que, quando a gente fala de páginas, a gente está falando de endereços lógicos, endereços virtuais, enquanto que quando a gente fala de quadros de página, a gente está falando de endereços físicos da memória, endereços reais. Então, num hardware com 16 bits de endereçamento, como esse que a gente está vendo, o que é que a gente precisa entender? Vamos supor
que a 15ª página do espaço de endereçamento está carregada no sexto quadro de página, tá? Então, tem um espaço de endereçamento que vai até 64K, tem 16 páginas, o espaço de endereçamento virtual, e eu tenho uma memória principal que só tem 8 páginas, porque ela tem 32 kilobytes, tá? Ela só vai até a metade do limite que ela poderia chegar. E vamos supor que a gente está executando o programa, e a 15ª página desse programa, lá do espaço de endereçamento virtual desse programa, ela está carregada no sexto quadro de página, tá? A gente pode estabelecer uma correspondência entre cada endereço virtual dessa 15ª página com cada endereço real desse sexto quadro de página. Por quê? Se o tamanho da página é exatamente igual ao tamanho do quadro, então o primeiro endereço virtual dessa página vai equivaler ao primeiro endereço físico desse quadro de página. E assim a gente vai indo. O segundo endereço virtual corresponde ao segundo endereço físico desse quadro de página. O milésimo endereço virtual dessa 15ª página vai corresponder ao milésimo endereço físico desse quadro de página, tá? E o último endereço virtual dessa página vai corresponder ao último endereço físico do quadro de página onde essa página foi copiada, tá? Então, é essa a ideia principal de como é que a gente converte um endereço virtual em um endereço real, um endereço físico da memória. Para a gente deixar mais claro esse conceito, né, vamos ver um exemplo. Continuamos com nossa brincadeirinha de máquinas com endereçamento de 16 bits, tá? Então, aqui a gente vê um espaço de endereçamento virtual, tá? Com páginas que vão de 0 a 15, são 16 páginas, e endereços que vão de 0 a 65.535, que é 64K. E a memória física, a gente vai ter uma memória física aqui de 32K, que vai ser dividida então em 8 quadros de páginas de 4K, tá? As páginas aqui nesse exemplo são páginas de 4K. Cada byte, tá, da memória tem um endereço físico. Então, a gente está considerando aqui nesse exemplo que cada endereço virtual aqui nesse espaço de endereçamento virtual corresponde a 1 byte de dado. E que cada endereço físico corresponde a 1 byte de dado, tá? E aí a gente vai ver um exemplo de quando a gente quer realizar uma instrução, que é essa que está aqui, logo abaixo. Não posso botar o mouse aqui, mas vai dar certo. É essa instrução que está aqui, tá? Eu quero mover o valor de um registrador qualquer para um endereço 16.388. Ou vice-versa, depende do tipo de como essa instrução é interpretada pelo hardware, né? Ou eu quero copiar o valor que está esse byte que está aqui nesse endereço para esse registrador, vamos supor, eu quero uma dessas duas coisas, mas o fato é que eu quero acessar esse endereço 16.388. Aqui, nesse espaço aqui, todo o endereço que aparece aqui é um endereço virtual, tá? Esse endereço 16.388, ele provavelmente ele vai estar aqui dentro dessa página aqui, que é a 5ª página, e ela abriga todos os endereços que vão de 16K até 20K, tá? Toda vez que tem esse K aqui é 2 elevado a 10, tá? É só para facilitar a nossa comunicação. Então, a gente vai de endereços 16K a 20K aqui, e esse endereço 16.388 está exatamente dentro dessa página. Então, o que a gente precisa fazer é mapear esse endereço para um endereço físico da memória. Para que isso seja possível, é claro que essa página daqui, ela precisa estar em algum quadro de página da memória. Supondo que essas setas aqui indicam exatamente que páginas estão em que quadros da memória, a gente tem aqui esse programa que a página 0 está aqui, ó, no 7º quadro de página da memória. A página 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou a página 4, que eu comecei de 0, né? A página 4 está aqui nesse quadro de página de índice 2, tá? 0, 1, 2, tá aqui. E essa página aqui, que é a penúltima, ela vai ser a página de índice 14,
Já que tem 16 páginas, a gente vai até o índice 15, que começou do zero, tá? Então, é a página de índice 14, ela vai estar aqui no quadro de página 0, ok? Então, a gente vê que tem 3 páginas desse espaço de endereçamento aqui, que já foram copiadas para a memória. E essa informação é mantida numa tabela chamada tabela de páginas. E essa tabela é mantida para cada processo dos que o sistema operacional está gerenciando, tá bom? Vai existir, na verdade, um hardware que vai auxiliar nesse processo de mapeamento, tá? Então, esse hardware ele é carregado com essas informações da tabela de páginas, e aí ele recebe como entrada um endereço virtual, que seria esse 16.388, e ele joga como saída do processamento interno dele o endereço físico correspondente a esse endereço virtual, tá? O nome desse hardware é a unidade de gerência de memória, ou MMU. A gente vai falar um pouquinho mais dele já, mas antes vamos ver como é que esse exemplo termina, tá? Como a gente viu, essa página ela já foi copiada, ela já está em memória, significa que já dá para fazer esse mapeamento. E como a gente viu anteriormente também, a gente sabe que existe uma correspondência entre o primeiro endereço do primeiro byte dessa página equivale ao primeiro endereço do primeiro byte desse quadro de página, né? Existe essa correspondência. A gente quer converter o endereço virtual 16.388. Essa página aqui, né, ela tem endereço, é a quinta página, tá? De índice 4. Ela vai ter endereços que começam em 16.384. Se ela tem endereços que começam em 16.384, a gente quer encontrar o endereço 16.388, significa que a gente precisa ter um deslocamento aqui de 4, né, depois do primeiro, para poder chegar nesse endereço aqui, tá? Então, o primeiro endereço dessa página equivale ao primeiro endereço do quadro de página 3, desse terceiro quadro de página. Aqui eu coloquei página 5 porque era a quinta página, mas se a gente for pensar em índices que começam em 0, seria o índice 4, tá? Da mesma forma, o quadro de página. Coloquei terceira página, terceiro quadro de página. Mas se a gente for pensar em índices que começam em 0, a gente teria o segundo, o índice 2, tá? Então, voltando para a solução. O endereço do primeiro byte da página 5 equivale ao endereço do primeiro byte do quadro de página 3. Se a gente for vendo essas equivalências, aqui, esse endereço aqui do quinto byte da página 5 vai equivaler ao quinto byte do quadro de página 3. E então, o endereço físico, onde está esse, que corresponde a esse endereço virtual, seria 8.196, tá? Então, esse hardware especial que ajuda a fazer essa conversão, iria retornar, né, esse endereço 8.196, ok? Falando um pouquinho agora sobre esse hardware especial, que é a MMU, Memory Management Unit. Esse hardware dá apoio, tá, a um sistema que usa memória virtual com paginação. Esse hardware é um hardware que vai ficar entre a CPU e o barramento de memória, tá? Então, todas as vezes que a CPU, que lá na CPU, né, vai ter um endereço de memória, tem um registrador específico que vai guardar o endereço de memória que precisa ser acessado, que é o MAR. Toda vez que chega esse endereço do MAR, ele vai ser lançado, a CPU acha que está lançando no barramento, mas na verdade ela está entregando esse endereço, que é um endereço virtual, para a MMU, para que a MMU possa pegar esse endereço e usar a tecnologia mais rápida de hardware para converter esse endereço em um endereço físico, né? Caso essa página correspondente já esteja na memória. Se não tiver, vai ter uma falta de página, sobre a qual a gente também vai falar já, tá? Então, a MMU, ela vai ser sempre, cada vez que muda de contexto, tá? Tem um processo que está sendo executado, ele vai perder a CPU e outro processo vai ganhar a CPU, vai haver uma mudança de contexto. Cada vez que houver uma mudança de contexto, a MMU precisa ser atualizada com a tabela de páginas do novo processo que vai ser executado, ok? Então, isso vai fazer parte agora
da mudança de contexto. Então, a MMU, ela sabe, para realizar o trabalho que ela precisa realizar, de converter um endereço virtual em um endereço físico, ela conhece a tabela de páginas que faz esse mapeamento entre as páginas do programa que está sendo executado, onde é que essas páginas estão na memória, em que quadros de página estão, e ela também sabe quais são as páginas que não estão na memória, que vão estar no disco. Então, vamos voltar a esse mesmo exemplo que a gente viu agora há pouco, tá? Que a gente vai acessar um endereço, isso aqui é um endereço virtual, isso aqui é um código que foi encontrado lá no espaço de endereçamento virtual, e lá no espaço de endereçamento virtual só existem endereços virtuais. Então, é o acesso ao endereço virtual 16.388. A MMU, então, ela vai receber esse valor do endereço virtual e ela vai converter esse valor usando um raciocínio muito parecido com aquele que a gente viu para o valor 8.196, que foi o valor que a gente viu que seria convertido, porque a gente sabe, né, como a MMU também sabe, que aquela página onde está esse endereço virtual, ela estava num determinado quadro de página, e quando foi feita a equivalência dos endereços, chegou-se que o endereço equivalente ao 16.388 dentro do quadro de página seria o 8.196. A memória e a CPU, elas nem precisam saber da existência da MMU, tá? O hardware, no geral, ele vai funcionar independente, todo o resto do hardware vai funcionar independente de estar sendo usado memória virtual, não. O que vai mudar é que o sistema operacional precisa saber, porque ele sabe que certas informações precisam ser mantidas e precisam ser atualizadas na mudança de contexto. Agora, a comunicação entre a memória principal e o disco vai sempre ser usando a unidade de alocação agora de páginas, porque agora as páginas, a gente precisa pegar páginas e levar para o disco, precisa pegar páginas do disco e trazer para a memória. Então, essa comunicação vai usar essa unidade de alocação, de transferência. Então, o que acontece é que a MMU vai lançar lá no barramento de memória o endereço 8096 e a leitura ou a escrita desse endereço vai ser executada independente, e essa transformação, essa passagem do endereço virtual pela MMU, ela fica transparente. Aqui é uma ilustração, né, para ficar mais claro. A gente tem o processador com a CPU, e entre a CPU e o barramento de memória a gente tem essa unidade sobre a qual a gente vem falando, que é a MMU, que recebe aqui endereços virtuais, tá? E joga aqui no barramento de memória os endereços físicos correspondentes aos endereços virtuais que foram lançados aqui, tá? O trabalho dela, ela vai fazer com raciocínio parecido com aquele que a gente viu no exemplo, tá? Então, o espaço, ela considera que o espaço de endereçamento virtual é dividido em páginas, que a memória é dividida em quadros de páginas, que páginas e quadros de páginas têm o mesmo tamanho. E então, ela sabe quais são as páginas do espaço de endereçamento virtual que já estão na memória e usa um raciocínio como que a gente usou para conseguir converter um endereço virtual no endereço físico. Vamos agora entrar com um pouco mais de detalhe sobre essa tabela de páginas. Vou colocar aqui mapa de páginas, a tabela de páginas, como geralmente é chamado, tá? Suponha que a gente tem tipo um array, tá? O índice desse array equivale à página. Então, esse array, se a gente continua naquele exemplo de uma máquina 16 bits, a gente está usando páginas de 4K, significa que a gente tem 16 páginas, como a gente já viu, e a gente vai ter um array, então, que vai do índice 0 até o índice 15, ok? Então, cada índice desse equivale a uma página contígua lá. Então, essa aqui é a primeira página, o índice 0, o índice 1 vai ser a segunda página, índice 2 a terceira, e assim sucessivamente, até chegar no índice 15, que é a 16ª página. E essa tabela de página, imagine que ela vai ser assim. Ou ela vai ter um número, que equivale ao quadro de página onde essa página está. Então, por exemplo, aqui, isso aqui está indicando que a página 0, ela está no quadro de página 6. Isso aqui está indicando que a página 4 está no quadro de página 2, tá? E um X desse indica que
o quadro de página não está na memória, ok? Então, a página 0 está no quadro de página de índice 6, a página 0, 1, 2, 3, 4, a 4 está na 2, está correto aqui? Está. A 4 está na 2 e a 15 está na 0, ok? Então, isso aqui é apenas uma tabela de páginas um pouco mais parecida com a tabela de páginas real, que a MMU tem que manter para poder conseguir realizar o trabalho dela, tá? E aí, se uma página, se dentro da execução do programa, a MMU recebe um endereço virtual que não está na página 0, nem na página 4 e nem na página 15, vai estar em uma página com um xizinho. Esse xizinho vai indicar que essa página ela não foi copiada ainda para a memória, ela não está na memória. Como as instruções só conseguem ser realizadas se os dados todos estiverem na memória nos registradores, então significa que essa instrução não vai poder ser realizada, tá? As páginas que não estão na memória, elas vão ficar no disco e a gente vai usar swapping da mesma forma que a gente usava antes, mas agora o grão de transferência é muito menor, não é mais o programa inteiro, são páginas. Então o swapping fica muito mais rápido. Eu vou fazer o swap out, né, pegar uma página e levar para o disco, mas nesse caso aqui desse exemplo são 4K apenas e não o programa inteiro, tá? É uma página. Eu vou trazer uma página do disco para a memória, isso vai ser muito mais rápido, porque isso é 4K, não é o programa inteiro, tá certo? Mas a gente continua usando swapping aqui. E agora a gente quer realizar a seguinte instrução: move do registrador 20 para o endereço virtual. Isso aqui foi uma instrução que foi encontrada lá no programa, tá? No espaço de endereçamento lógico, né? Ainda aqui. Então, essa instrução aqui que acessa o endereço virtual 20.482,83. Esse endereço aqui, 20.483, precisa ser convertido num endereço físico, ok? Esse endereço, na verdade, ele está nesse quadro aqui de índice 5, nessa página de índice 5 aqui, tá? Como é que a gente descobre isso? Só é dividir 20.483 por 4.096. Quando a gente realiza essa divisão, vai dar um número que não é exato, né? Não é um número inteiro, é um número real. Mas aí a gente desconsidera tudo que vem depois da vírgula e a gente sabe que está na quinta página, tá? Na página, na verdade, de índice 5. Tá? A gente vai de 0 a 5 aqui. E aí, nessa página de índice 5, isso aqui já dá o índice mesmo, tá? Porque a primeira página, como é 0, né, toda vez que a gente dividir qualquer número menor do que 4.096 por 4.096, aí vai dar 0, alguma coisa. Então, da mesma forma que a gente usa os índices começando em 0, a primeira página aqui vai dar já 0, tá? Então, ele já dá o índice na tabela de páginas correspondente da página que vai abrigar esse endereço específico aqui. Então, nesse caso, o índice foi o 5. Quando a gente vem aqui na tabela de páginas, a gente vê que essa página, tá, de índice 5, que é a sexta página, ela não está na memória, tem um X. Se essa página não está presente na memória física, então essa página, na verdade, vai precisar ser trazida do disco para a memória. E só então a MMU vai conseguir mapear esse endereço lógico no endereço físico. O que é que a MMU faz? A MMU é um hardware, né? Então ela vai simplesmente lançar uma interrupção, mandar um sinal de interrupção para a CPU. E esse sinal de interrupção, ele vai ser tratado como uma interrupção chamada falta de página. Tá? Quem é que vai tratar essa interrupção? Assim como todas as outras interrupções, quem vai tratar é o próprio sistema operacional. Então, a CPU vai mudar de modo usuário para modo kernel, o sistema operacional vai ser chamado para resolver esse problema. O que é que o sistema operacional tem que fazer? Tá? O sistema operacional tem que olhar, vamos pensar na forma mais simples. Ele tem que olhar para o uso que esse processo que está agora executando, né? Que esse processo que gerou a falta de página. Existem páginas desse processo
que são pouco usadas, né? Isso também é uma informação que vai ser mantida, já já a gente vai falar sobre isso. Ou existem quadros de páginas que estão livres. Vamos supor que existe, nesse caso aqui desse exemplo, um quadro de página que está livre, certo? Foi o quadro 7, de índice 7. Vamos supor que ele está livre. O que é que o sistema operacional vai fazer? O sistema operacional vai identificar lá no disco onde é que está essa página que gerou a falta de página, que é a página 5, né, de índice 5, pega essa página, copia no quadro de página 7, atualiza a tabela de páginas da MMU para agora informar que o quadro de página 7 agora tem a página 5 do programa, tá? A página de índice 5, e volta a executar o programa, né? Copia de volta lá no PC, no Program Counter, o endereço da instrução que gerou essa falta de página. Tá? Quando a CPU volta a executar o programa exatamente na instrução que gerou a falta de página, o que vai ocorrer é que mais uma vez a CPU vai pedir para a MMU, vai jogar na MMU um endereço virtual 20.483. Só que agora, a MMU agora vai saber como converter esse endereço no endereço real, porque a MMU agora sabe que essa página, onde esse endereço virtual está, é a página de índice 5, e essa página de índice 5, ela já está no quadro de página 7 da memória. E agora, usando aquela mesma ideia de correspondência de endereços, né, a MMU vai conseguir agora converter esse endereço virtual que chegou no endereço real, né, seguindo o mesmo raciocínio que a gente já seguiu nos exemplos passados, porque agora essa página está no quadro de página 7, tá? Agora a gente pode pensar numa situação um pouco diferente, tá? Quando a falta de página ocorreu, a interrupção foi gerada, né, a interrupção de falta de página, o sistema operacional foi chamado, e quando o sistema operacional foi chamado, nenhum quadro de página estava livre, e o sistema operacional foi obrigado a identificar daquelas páginas do processo que gerou a falta de página, quais são as menos usadas. Qual é a menos usada, por exemplo? Isso é uma abordagem impossível, tá? E aí o sistema operacional tem que tirar uma página do próprio processo, nesse caso aqui mais simples, para fazer o swap out dessa página para a CPU, para o disco, desculpa, e depois copiar no quadro de página que foi liberado a nova página, tá? Então, para que o sistema operacional faça isso, claro que várias informações precisam ser mantidas, né? Por exemplo, informação de referência da página. E a outra informação importante é se aquela página específica, se é uma página que foi modificada ou não. Porque se for uma página que não foi modificada, o sistema operacional nem precisa fazer o swap da página. Por exemplo, nesse caso aqui, para o disco. Nesse caso, o sistema operacional escolheu a página 15. Ele acha que essa página 15 pode sair da memória. Ela está hoje no quadro de página 0 e ela pode sair da memória para que essa página de índice 5 venha para o quadro de página 0, que vai ser liberado. Então, nesse caso, se essa página de índice 15, né, que é a última página do espaço de endereçamento, se ela foi modificada, tá, depois que ela foi trazida para a memória, se ela foi modificada lá na memória, então o swap out dessa página para o disco precisa ser realizado. Se essa página não foi modificada, ela já está no disco, né? Lembrando que todo aquele espaço de endereçamento virtual, tudo que tem ali, está sempre mantido em disco, tá? Então, se ela não foi modificada, nem precisa fazer o swap out. O que precisa fazer apenas é o swap in, que é trazer a página de índice 5 para o quadro de página 0, que foi o quadro de página escolhido para abrigar essa página. Então, a MMU vai ser atualizada, né? A tabela de páginas da MMU vai ser atualizado com essa nova informação, que agora a página 15 não está mais em memória e a página de índice 5 está na memória no quadro de página 0, usando o mesmo raciocínio que a gente já usou anteriormente. A MMU vai converter o endereço virtual no endereço real, manda o endereço lá no barramento de memória e o programa continua executando normalmente. Na verdade, o sistema operacional vai entregar de volta a CPU para o processo que gerou a falta de página, ok?
Então, a gente estava falando do endereço 20.483, que estava na página 5. A página 5 tem endereços que vão de 20.480 a 24.575. Aqui eu coloquei, depois vocês podem ver depois com calma os cálculos que a gente faz para chegar nisso, é coisa simples. E aí dentro dessa página, qual é o deslocamento que a gente vai ter até chegar em 20.483, tá? A gente usa aqui aquela função resto, o deslocamento foi 3, então basta somar 3 o endereço ao endereço do primeiro endereço do quadro de página correspondente, tá? Vamos supor que essa página foi copiada para o quadro de página 7, que é naquele primeiro exemplo, quando a gente encontrou um quadro de página livre. Os endereços do quadro de página 7 vão de 28.672 a 32.767. Então, a gente vai precisar somar esse 3 aqui para encontrar o endereço correspondente a exatamente esse endereço virtual. Então, aqui a gente simplesmente soma 3 a esse endereço inicial e a gente tem o endereço real agora, físico, 28.675. A MMU vai jogar esse endereço lá no barramento, junto com as outras informações que vem da CPU. E a memória vai realizar a leitura ou a escrita nesse endereço físico aqui, que corresponde ao endereço virtual recebido pela MMU, tá? Lá no livro existem outros exemplos, tá? Parecido com esse também, menorzinho. Eu sugiro que vocês leiam, tá? A seção 3.3, incluindo a 3.3.1. Entendam todos os exemplos para que na aula a gente consiga tirar as dúvidas, se ficarem ainda algumas dúvidas, ok? Mas vamos continuar um pouco mais entendendo como é que esse MMU funciona. Porque, obviamente, ela não vai ficar fazendo aquelas correspondências de 1 para 1 que a gente estava fazendo só para entender a lógica do que está acontecendo. Vamos supor que a gente precisa converter um endereço que está nessa página aqui, tá? É a página de índice 2. E que na tabela de páginas, a gente sabe que essa página está aqui no quadro de páginas de índice 6, tá? Essa informação está aqui pelas setas, tá? Então, como é que funciona internamente a MMU? A gente agora vai passar a falar não mais de números no sistema decimal, como a gente estava falando. A gente vai passar a falar agora de números binários, que é o que o computador entende, tá? Então, aquele endereço 8.196, que é um endereço virtual, tá? Eu nem falei para vocês, é só um exemplo aqui, tá? Vamos supor que a gente tem um endereço virtual 8.196 e a gente quer converter esse endereço num endereço real, num endereço físico de memória. Então, nesse caso, em binários, esse número 8.196, ele vai ser equivalente a esses bits aqui, ok? O que acontece é que esse espaço de endereçamento, primeiro, percebam que tudo que a gente está usando aqui é múltiplo de 2, tá? Tanto o tamanho do número de bits para o espaço de endereçamento é múltiplo de 2, né, 16, quanto também o tamanho da nossa página, né, 4K, né, também é um múltiplo de 2, ok? Então, a gente sempre está escolhendo números múltiplos de 2 para que essa forma de funcionamento da MMU consiga ser bem sucedida, ok? O espaço de endereçamento, que é um espaço de endereçamento de 16 bits, né, nesse exemplo bem simples, ele vai ser dividido em 2 pedaços, tá? Os bits mais significativos, os 4 bits mais significativos, eles vão ser considerados como o índice da página, né? A gente viu que quando a gente usa 16 bits e páginas de 4K, a gente tem 16 páginas. Quantos bits a gente precisa para representar 16 páginas? A gente precisa exatamente de 4 bits, né? Que é 2 elevado a 4, vai ser 16. Então, esses 4 bits aqui mais representativos, a gente vai usar como sendo o índice da página na tabela de páginas.
Lembra que até no último exemplo a gente viu a tabela de páginas, e essa tabela de páginas ela é acessada de forma direta através de um índice, que é o índice da página, né, o número da página. Então, esses 4 bits mais significativos vão ser dessa página, e os bits restantes, que no caso aqui vão ser 12 bits, tá? Eles vão corresponder ao deslocamento que a gente vai ter dentro da página. E veja que maravilha, 12 bits, né? O deslocamento dentro da página precisa ir de 0 a 4096. E esses 12 bits restantes permitem exatamente que a gente consiga representar números que vão de 0 a 4096, ok? Então, se a gente tivesse páginas menores, a gente usaria mais do que 4 bits para representar o número da página, porque as páginas são menores, a gente teria mais páginas aqui. Mas dentro de cada página a gente precisaria de menos bits para representar o deslocamento, tá? Então, desde que a gente se mantenha escolhendo múltiplos de 2, isso vai dar certo, ok? Então, voltando aqui ao nosso exemplo. Entendido isso, de que o espaço de endereçamento é dividido em uma parte, né? Os bits mais significativos, eles vão ser usados para representar o índice da página na tabela de páginas. E o restante dos bits vão ser usados para representar o deslocamento do endereço dentro da página, que é o mesmo deslocamento que a gente vai precisar usar dentro do quadro de página. Esse índice aqui, 0010, corresponde ao número 2. Né? Então, a gente vai pegar isso aqui e a MMU vai vir aqui no índice 2 para ler essa entrada da tabela de páginas. Essa entrada da tabela de páginas aqui tá uma tabela de páginas um pouco resumida, mas o que temos aqui é o que? Esses 3 números aqui correspondem ao quadro de página em que aquela página está, e aqui esse último bit aqui, ele indica, é um bit de presença, que indica se a página está ou não na memória. Então, por exemplo, nesse caso aqui, desse exemplo, essa página, tá, de índice 2, tem o bit 1, ela está na memória. Ela está na memória em que quadro de página? Ela está na memória no quadro de página cujo número binário é o 10, tá? Esse número corresponde ao valor 6, certo? Da página, do quadro de página 6. Então, o que a MMU faz é concatenar esses 3 bits aqui com o próprio deslocamento que veio do endereço virtual, tá? Então, ele concatenou aqui esses 3 bits com o deslocamento do endereço virtual e gerou um novo endereço. Um novo endereço, esse endereço aqui vai ter só 15 bits, né? Porque a memória, na verdade, real, nesse caso aqui, ela sai de 32 KB. E aí ele vai ser completado aqui com um 0 aqui para poder ir para a memória. E aí o endereço que esse número binário corresponde ao endereço 24.580, tá? Que é o endereço que está lá no quadro de página 6. Ok? Então, o SO, além da tabela de processos que ele vai usar para poder conseguir alternar os processos no uso da CPU, né, já que é compartilhada pelo tempo, e a gente quer um sistema multiprogramado, ele tem que manter, além dessa tabela de processos atualizada, tem que manter também a tabela de threads, que a gente já falou, quando a gente estava falando de um sistema operacional com thread de núcleo, e ele também tem que manter as tabelas de páginas dos processos. Então, quando um processo vai perder a CPU e outro processo vai ganhar a CPU, vai fazer parte da mudança de contexto agora que a tabela de páginas do processo que vai perder a CPU seja guardada e a tabela de páginas do processo que vai ganhar seja carregada na MMU para que a MMU consiga realizar o trabalho dela de conversão. E aí eu falei que a tabela de páginas ela está um pouco simplificada, né, em relação a uma tabela de páginas um pouco mais real, assim como esse exemplo todo. Mas vamos ver o que é que uma tabela de páginas real poderia ter, tá? Uma tabela de páginas, cada entrada da tabela de páginas, ela vai ter mais informação do que a gente já usou até agora, tá?
Então, ela vai ter, claro, o número do quadro de páginas em que aquela página está, tá? Esse campo aqui, ele só tem algum valor se esse outro campo aqui, presente e ausente, for presente. Esse bit aqui, presente e ausente, se ele for 1, é porque, por exemplo, a tabela está, a página já está em memória. Então, esse campo do número de quadro de páginas faz sentido, porque está na memória. Se esse bit for ausente, quer dizer, aquela página não está em nenhum quadro de página, não foi copiado para nenhum quadro de página, então esse campo do número do quadro de página nem faz sentido, tá? Vai ser algum lixo que pode estar aqui. Além disso, a gente pode fazer uma proteção de cada página de forma bastante completa, tá? Então, por exemplo, a gente pode associar cada página a 3 bits, por exemplo. E parecido com o que tem no Linux, né? Um bit para leitura, um bit para escrita, um bit para execução e informar que essa página é somente leitura, essa página ela pode ser escrita também, pode ser de leitura, essa página pode ser executada, tá? Então, isso aqui também fica pode ficar na tabela de páginas. Esse outro bit aqui, ele vai ajudar o sistema operacional na hora de decidir que página vai sair da memória quando alguma página nova precisar ser copiada lá para a memória, como ocorreu quando a gente viu um exemplo de falta de página, tá? Esse bit, ele indica se essa página, se ela foi referenciada na memória há pouco tempo. Então, imagine que de tempos em tempos vai ter um processo aí que vai rodar e vai zerar esses bits de todo mundo, tá? Aí daqui, cada vez que a página é referenciada, esse bit vai ser modificado para sim, foi referenciada, vai ser modificado para 1, por exemplo. E aí, quando o sistema operacional vai decidir que página remover, as páginas que tem esse bit 0 são as páginas que não foram referenciadas recentemente, e essa página pode ser uma candidata a sair da memória. Estou falando desse referenciada, certo? Esse modificada, a gente também já falou sobre essa informação. Da mesma forma, quando ocorre falta de página e o sistema operacional resolve que uma página vai sair da memória, né? Uma página, por exemplo, que não foi referenciada recentemente, ele escolhe que essa página que estava em memória vai sair para abrir espaço para que outra página que está sendo necessária agora e gerou uma falta de página, que essa página venha para a memória. Então, o sistema operacional olha esse bit aqui modificado. Se aquela página foi modificada depois que veio para a memória, ela precisa ser copiada para o disco antes que outra página venha e seja escrita naquele mesmo quadro de página. Se ele não foi modificado, significa que já existe uma cópia daquela página no disco e esse swap out nem precisa ser realizado. E aqui se o cache está habilitado ou não, depois a gente fala sobre essa questão, ok? Então, na vida real, a gente viu aqui um pouquinho, uma introdução do que é a memória virtual com paginação. Tá? A gente está se aproximando cada vez mais do que os computadores de propósito geral, multiprogramados, modernos, de como é que a gerência de memória nesses computadores funciona. Mas a gente ainda não chegou lá, porque a gente está com exemplos muito simples. Na vida real, a memória principal ela vai ser muito maior do que 64K, né? que é a memória máxima que um sistema com endereçamento de 16 bits permite. Então, esses exemplos era mais para a gente começar a entender com um pouco mais de detalhe como é que funciona a paginação, a memória virtual com paginação, mas é claro que ainda estamos engateando nesse mundo e já a gente vai ver técnicas um pouco mais complexas que permitem que sistemas com espaço de endereçamento muito maiores utilizem-se de memória virtual com paginação, né? Imagine se a gente for para um sistema de 64 bits. Quantas páginas a gente precisaria, quantas entradas na tabela de páginas, se a gente precisaria para manter tudo funcionando como a gente fez para esses sistemas de 16 bits de endereçamento. Num sistema de 16 bits de endereçamento, a gente precisa basicamente de 16 registradores no MMU, né, para manter a tabela de páginas. Mas mais do que isso, deve ser bastante caro. Registradores
são muito caros, né, em hardware. Então, a gente vai ver ainda muito mais sobre esse assunto. E o que eu peço a vocês é que vocês estudem lá pelo livro Tannenbaum, capítulo 3, até a seção 3.3.2, para que a gente consiga conversar um pouco mais sobre isso na próxima aula, tirar dúvidas e quem sabe avançar um pouco no assunto, tá? Até lá!